Bom, boa tarde a todos, quem está aqui na Arena, conosco aqui no EZ, quem está aí no Zoom, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Daivin. Para quem ainda não está familiarizado, o Daivin é o nosso festival global pela diversidade e inclusão. A gente faz ele Marsh McClellan, aqui na nossa casa, sempre com todos os nossos colegas. O nosso tópico hoje é um tópico novo para nós, e eu acho que para o mercado como um todo. A gente vai falar de neurotipicidade, neurotípicos no ambiente de trabalho. Eu vou começar me apresentando, né? Meu nome é Isabel, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros até a altura do ombro. Eu sou cis, eu estou usando um vestido preto com branco, com sandálias. Eu vou passar para as minhas colegas se apresentarem, depois para os meus colegas na tela. Eu sou líder de diversidade e inclusão na Marsh McClellan, de marketing e comunicação, e chairman para impacto sustentável. Boa tarde a todos, meu nome é Carla, eu sou uma mulher branca, loira, de cabelos um pouco abaixo do ombro, sou cis. Hoje eu estou vestindo um vestido preto com alguns detalhes brancos e uma sandália também preta. Hoje eu sou líder, estou há 12 anos na Marsh e agora como líder de Casualty, que engloba tanto responsabilidade civil quanto o automóvel. Boa tarde a todos, meu nome é Natália, eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho claro, mais próximo dos 40 do que dos 30, mas está tudo bem. Estatura mediana, estou com um vestido azul, porque não me falaram que tinha que vir de preto com branco. E sou responsável pela área de qualidade de vida aqui da MMB. Obrigada. Eu vou pedir para a Késia se apresentar para nós todos. Olá, eu sou Késia Bombonato, eu sou uma mulher caucasiana, madura, de cabelos curtos, lisos, loiros escuros com mechas, tenho olhos castanhos, eu estou vestindo uma blusa amarela com colar e brincos de pérola, estou falando na mesa do meu consultório, tendo ao fundo um jardim. Obrigada, Késia. Humberto? Boa tarde a todos, eu sou Humberto Pita, eu sou um homem branco, de 40 e poucos anos, com cabelo praticamente todo branco, estou de camisa branca aqui no escritório da Dual, onde eu sou o diretor de Financial Lines e Casualty. Obrigada, gente. Bom, a gente tem aqui, a gente preparou essa pauta para vocês. Eu não sei se a gente quer passar para o próximo slide, meninas. A questão é, o que é neurotipicidade? O que significa? O que são neurotípicos? Como a gente deve abordar o tema no ambiente de trabalho? Qual é essa jornada? Como é que a gente está preparado? Certo? Como colegas, como líderes, o que as organizações hoje têm na sua pauta com relação a esse tema? É um pouco disso que nós vamos conversar aqui. A Késia, né, é a nossa convidada especial, nossa especialista. Ela vai conversar um pouco conosco sobre diferentes tipos e depois a gente vai abrir para uma roda de conversa com o Humberto, seguir aqui com a Carla, com a Natália, tá? Acho que só dando um spoiler para todo mundo, esse vai ser o nosso 5º pilar, toda a parte de diversidade e inclusão. Ele nasce no ano que vem. Nossa jornada tem seus 10 anos, é o último pilar que nos falta, que é pessoas com deficiência. Então, fiquem ligados que a partir de fevereiro começa a nossa parte de conscientização. Acho que vai ser bem legal. Késia. Bel, não sei se vale a pena explicar, porque eu acho que ninguém está entendendo por que eu estou aqui saindo do placement. Ah, né? Isso é muito bom, porque você entrou, a Carla entrou no meio do evento por uma casualidade, por conta de uma coisa que ela falou. Exato. Bom, eu estou aqui porque eu me formei em neurociência e psicologia positiva, tá? Então é por isso que eu estou aqui participando com o pessoal. Eu vou falar, nossa, ela entende de RC e técnica, né? Por que ela está aí? Obrigada, Carla. Késia, se você quiser começar a sua palestra, te agradeço. Ok. Primeiro, eu quero agradecer o convite, me sinto muito honrada de estar participando desse painel. Quero agradecer os
os participantes que estão aqui, né? Cumprimentá-los e um pouco me apresentar. Eu sou fonoaudióloga, sou formada em matemática, trabalho com terapia cognitiva comportamental, sou terapeuta sistêmica de casal e família e tenho um trabalho já em consultório há mais de 50 anos. Trabalho muito com pessoas da neurodiversidade e como existe essa questão hoje, né, muito dessa nomeação, da nomenclatura, eu gostaria de começar trazendo uma pesquisa da importância desse painel, né? Porque foi feita uma pesquisa pela consultoria Maia, com parceria desculpa, da Universidade Corporativa de Coru, que apontou que 75% dos entrevistados conhecem o nome neurodiversidade, mas só 48,6% têm um conhecimento limitado. 25% dos entrevistados nunca ouviram falar sobre o termo neurodiversidade. 86,4% nunca participaram de treinamentos ou programas sobre neurodiversidade no ambiente de trabalho. Quase metade dos entrevistados nunca trabalhou diretamente com pessoas neurodivergentes. Então, 21,4% dos entrevistados tiveram experiências desafiadoras com pessoas neurodivergentes e 30% dos entrevistados consideraram ter experiências positivas com pessoas neurodivergentes. Então, eu acho importante a gente esclarecer o que nós estamos chamando de neurodiversidade ou o neurodiverso, que são aquelas pessoas que apresentam diferenças neurológicas que já pré-existentes. O neurodivergente é aquele que tem um funcionamento e um comportamento neurocognitivos diferente do que a sociedade acredita serem típicos. Por isso que nós vamos ter os neurotípicos e os neuroatípicos. Os neurotípicos têm um desenvolvimento conforme o que é esperado, dentro do que se chama normalidade para a sociedade, e os neuroatípicos é quando tem um desenvolvimento neurológico que foge desse padrão considerado normal para a sociedade. Então, dada essa diferença, porque nós vamos falar em neurotípicos e neuroatípicos, então, lógico que o nosso foco é tratar do neuroatípico, né, porque os neurotípicos já estão no mercado de trabalho, então o nosso olhar aqui vai abordar justamente os neuroatípicos e a inclusão deles no mercado de trabalho. Então, para começar, eu gostaria de diferenciar, o que é transtorno, síndrome e distúrbio. Então, existe uma confusão desses termos. Opa, espera aí. Então, eu gostaria de esclarecer o que nós, especialistas, chamamos de distúrbios. Que distúrbio é aquela alteração física, né, ou mental do indivíduo. Eles afetam o funcionamento da pessoa nas suas atividades de vida diária e podem ser adquiridos ou já nascem com essa disfunção. Por exemplo, um distúrbio alimentar é um distúrbio que pode ser adquirido. Um distúrbio de aprendizagem, então nós temos que diferenciar a dificuldade de aprendizagem e o distúrbio. O distúrbio de aprendizagem, ele vai incluir o quê? Dislexia. O que é uma dislexia? É uma dificuldade de lidar com a leitura e escrita. Como nós temos a descalculia, que é a dificuldade de lidar com conceitos matemáticos. Dizem que a descalculia é a prima pobre da dislexia, porque descalculia, a dislexia é mais comum, mas se a gente pensar em termos de porcentagens, não é tão diferente. Só que a descalculia é menos conhecido e menos explorado em termos de diagnóstico. E agora tem também a disgrafia, que é a dificuldade de lidar com os traçados das letras, e esses distúrbios acabam atrapalhando todo um processo de aprendizagem, e isso acaba também trazendo transtornos não no sentido do que nós vamos falar, que é o transtorno,
mas no sentido de adaptação, e essas crianças passam muitas vezes a terem outros problemas, além dos que carregam dentro do distúrbio, por conta de discriminação, de preconceito, que nós vamos ver daqui a pouco. Já a síndrome é um conjunto, né, dos sinais e dos sintomas que vão se manifestar, em geral, de uma forma crônica, muitas vezes episódica, são episódicas, mas podem ter variadas causas. Então, por exemplo, nós vamos ter as síndromes psicológicas e temos também as síndromes neurológicas. Nas síndromes psicológicas, a gente pode ter uma alteração, uma perturbação da saúde mental, e é lógico que isso também impacta na vida social. Nessa síndrome, nós podemos ter a síndrome de Down, que eu acho que é a mais conhecida, né? Que nós não acho que muito objeto aqui do nosso trabalho, mas que não deixa de ser um indivíduo neuroatípico também. Tem a síndrome de Tourette, né, que são aquelas crianças que de vez em quando têm, ou sujeitos, eles não ficam só na infância, óbvio, né? Eles levam isso para a vida adulta também, e que, do nada, eles dizem uma palavra obscena que não faz o menor sentido, e as pessoas ficam julgando, e tem um estigma muito grande, né, com os portadores de síndrome de Tourette. Tem a deficiência mental, e aí dentro da deficiência mental nós vamos ter os níveis também, né? Tem aqueles que são considerados limítrofes, né, que têm uma capacidade cognitiva abaixo do que chamamos de normal, tem aqueles que realmente são considerados deficientes mentais, né, estão com QI, digamos, hoje essa escala de QI ela é muito questionada, mas é ainda uma referência para o diagnóstico. QI abaixo de 70 ou 60 já são considerados deficientes mentais. Vamos ter lá na frente, a gente pode ter a demência, né? E aí vai ter também a demência senil, que vai surgir lá na terceira idade, e muitos podem até precocemente começar a ter esses sintomas da demência. Então, esses seriam as síndromes. E os transtornos. Então, o que seriam os transtornos? Os transtornos, eles têm condições de ordem psicológicas ou neurológicas, e eles vão comprometer a vida normal. Realmente, o transtorno não é adquirido. O transtorno, o indivíduo já nasce com transtornos. Eles vão afetar e as relações interpessoais, afetam a aprendizagem, o desenvolvimento. Então, dependendo do transtorno, nós vamos ter vários tipos de transtornos, né? Podem ser transtornos psicológicos, ou psiquiátricos ou neurológicos. Então, dentro desses transtornos, nós vamos ter o TEA, que hoje está mais divulgado, né? Que é o transtorno do espectro autista. Normalmente, às vezes a gente fala que às vezes tem um transtorno da moda, né? Tinha uma época em que nós não tinha esse TEA, por exemplo, é uma coisa que veio de 1990 para cá, que esse espectro do autismo, e foi colocado dentro do espectro, desde uma síndrome de Asperger, que era considerado, né, a síndrome de Asperger, que com um grau muito menor, hoje ele é colocado no nível 1, então você vai ter no TEA nível 1, 2 e 3, dependendo da gravidade com que esse transtorno acaba interferindo dos sintomas. Então, no nível 1, ele consegue ter até muitas vezes uma inteligência acima da média, ele consegue ser alfabetizado por conta desse cognitivo muito bom, ele consegue se comunicar, ele consegue ter uma formação. Nós temos hoje muitos profissionais e até estão sendo diagnosticados tardiamente, porque essas características foram ampliadas dentro desse novo conceito com o DCM-5, que é o que nós usamos para trazer, nomear e diagnosticar. Então, ele traz o TEA como sendo de nível 1, 2, 3, e o nível 3 são aqueles que são mais comprometidos mesmo, que às vezes nem têm a fala, eles não conseguem ser alfabetizados, não se comunicam. Então, isso, tendo oportunidades lá no nosso debate, a gente pode falar um pouco mais específico. Vamos ter o TDAH, que hoje ele também é bem
conhecido, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Antigamente também nós separávamos o DDA, que era só o distúrbio de aprendizagem, e hoje está dentro também do DSM-5 a nomenclatura do TDAH, que inclui com hiperatividade e sem hiperatividade. Então, o transtorno de déficit de atenção, que tem características próprias que nós, assim, em termos de sintomas, de falta de atenção, de inquietação, que são mais sociáveis, e depois também a gente vai ver especificamente esses transtornos. Tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né, então, por conta dessas características, dele ter essa angústia, essa ansiedade, ele precisa compensar com a obsessão e a compulsividade. Então, ele vai, aquele indivíduo que tem, às vezes, alguns rituais, algumas coisas que ele tem que estar repetindo e se segurando dentro dessa obsessão. Tem o transtorno opositor desafiador, que é o que nós chamamos de TOD, né? Ele começa, em geral, é lógico, esses transtornos começam na infância. O TOD, muitas vezes, chega na vida adulta, já quando ele é mais terapeutizado, quando ele é mais trabalhado, ele consegue já dar conta desses sintomas do TOD, que é essa necessidade que ele tem que se opor a qualquer figura de autoridade ou de comando. Então, e isto para ele é também um complicador na vida adulta, até dentro do mercado de trabalho. Temos hoje, né, que a gente tem recebido com muita frequência, o TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Então, muitos chegam a ter o transtorno de uma ansiedade tão grande que, às vezes, chegam na porta do trabalho e não conseguem entrar, e aí tem, então, associado a síndrome do pânico, então ele não consegue dar conta do trabalho, porque essa ansiedade generalizada, no sentido assim, não é essa ansiedade que a gente tem quando está aguardando uma viagem ou aguardando um resultado de uma prova ou de algum concurso. Não, esse transtorno, quando a gente fala que é o transtorno de ansiedade generalizada, infelizmente está atingindo muitos nossos adolescentes e até crianças têm apresentado isso com muito mais pelo nível de exigência, de cobranças da própria sociedade. E aí tem os transtornos psiquiátricos, e daí nós vamos ter o TAB, que é o afetivo bipolar, né, que tem alteração de humor, os transtornos alimentares, a anorexia, a bulimia. Então, esses transtornos realmente acabam atrapalhando muito o indivíduo nas suas relações, e até não só no ponto de vista do mercado de trabalho, que já começa lá na escolaridade. Nós temos os transtornos de personalidade, que daí a gente vai ter borderline, as esquizofrenias, e temos os transtornos, o TEP, né, que a gente fala que é estresse traumático, que são transtornos que aparecem pós um estresse por um trauma, ou um trauma emocional, ou um trauma por um acidente mesmo, e que acaba interferindo, e esse sim, é um transtorno mas ele se desencadeia porque ele já tinha uma propensão, né? Bom, o que nós vamos abordar um pouquinho aqui? Eu só precisaria saber um pouco do tempo. Eu tenho aqui uns 10 minutos? Eu acho que sim, de 5 a 10 minutinhos, tá? Tá bom. Então, eu vou passar rapidamente, porque eu acho que os slides me ajudam a manter esse tempo, né? Então, quais são as características do neuroatípico? Veja, eu vou colocar um neuroatípico, porque normalmente o neuroatípico ele tem características que são comuns, mas isso não quer dizer que todo neuroatípico vai ter essas mesmas características, mas tem um fundo de base que eu posso observar tanto no TEA, como no TDAH, como no TOD. Então, são características que chamam a atenção, principalmente, do gestor e que pode estar atento quando estiver nesta relação. Então, são padrões de pensamento e processamento de informações diferentes, dificuldades na interação social, interesses e habilidades intensas. Às vezes, tem algumas áreas específicas com que eles se identificam mais, então eles acabam se dedicando muito e acabam se desenvolvendo muito nessas habilidades. Então, eles acabam se intensificando nessas habilidades, né? Tem a questão sensorial, tem essa sensibilidade sensorial muito aguçada,
Então, nós vamos ver, por exemplo, no TEA, que muitas vezes a roupa incomoda, ou então o barulho, o excesso de barulho, ou até o tom de voz, muitas vezes, né, de uma pessoa, ou rojão, por exemplo, portador de TEA, o rojão para ele é uma coisa que fica assim ensurdecedor, ele não suporta, então eles normalmente às vezes levam até a mão, tem alguns movimentos protetores, né, para proteger essa questão dos barulhos que tem a ver com essa hipersensibilidade. Tem a dificuldade na comunicação verbal, muitas vezes na não verbal também. Então, por exemplo, tem alguns podem ter atraso de falas, outro tem algum uso peculiar da linguagem, então, muitas vezes com termos muito mais pernósticos, às vezes, né? Então, você pega, às vezes, uma criança que antigamente era diagnosticada com síndrome de Asperger, mas que está ali no nível 1, e que ele tem um vocabulário muito requintado, muito rebuscado. Ele não entende, muitas vezes, também algumas expressões. Então, por exemplo, aí agora a vaca foi para o brejo. Ele imagina mesmo o que é uma vaca indo para o brejo. Ele não consegue trazer uma interpretação para isso mais pontual. Então, ele não consegue entender ironias, né? Então, às vezes, ele tem um tipo de comportamento que até que a gente usa, né, nas questões sociais, de, olha, chega uma pessoa em casa que foi convidada e eu vou e eu falo assim, olha, vai lá, fala que você está contente dele ter vindo, né? Isso é bom, ele acha impossível. Por que ele vai parar o trabalho dele para falar isto? Porque no convite, se ele não tivesse contente, ele não teria convidado. Então, para ele, não faz sentido muitas dessas normas sociais, né? Então, para ele, então, se eu convidei, eu não preciso falar. Está inserido que eu estou contente dele estar aqui. Porque se eu não tivesse contente, eu não teria convidado. Então, esses tratos sociais para eles acabam interferindo muito nessa comunicação. E aí tem das sensibilidades sociais, que a gente... Opa, deixa eu pôr para cá. Eu perdi aqui. Né? E a regulação emocional. Então, lógico que eles têm dificuldades de nomear o que eles estão sentindo, e muitas vezes não passa só pelo neuroatípico. Quando a gente trabalha aqui, para a gente poder saber o que a gente está sentindo, é importante a gente nomear o que a gente está sentindo. Enquanto a gente não nomeia, será que eu estou com uma angústia? Será que é ansiedade? Agora, para eles, isso é quase que impossível, nomear as emoções. Então, o que acontece? Eles passam a ter uma intensidade emocional maior, porque eles não se dão conta, eles não conseguem identificar que é uma ansiedade, um estresse, uma tristeza, uma melancolia, e aí vem associado a essa regulação emocional também a questão de comportamentos repetitivos, às vezes corporais ou não, né? Às vezes eles têm um comportamento de ficar andando para lá e para cá, às vezes eles ficam na sala e eles precisam, às vezes para pensar eles precisam dar não sei quantas voltas, e isto acaba interferindo no ambiente de trabalho. E é isso que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de como essas características, né, do neurotípico dentro do mercado de trabalho. Então, como que o mercado de trabalho, que eu acho que é isso que vai trazer mesmo para a gente um aprofundamento, que eu acho que o painel tem mais essa preocupação mesmo. Então, o ambiente não deve ser... primeiro, que o indivíduo ele não deve ser tido como é um déficit, é limitado. Isto, para a autoestima dele, é muito ruim. O que a gente tem que olhar? Que ele tem uma diversidade. O fato dele ter uma diversidade não quer dizer que ele é menos. Ele tem outras características. Então, ao invés da gente tratar o neuroatípico como sendo algo com deficiência, a gente trabalhar com a diversidade. Ele não é deficiente, ele só é diferente. Ele tem uma outra forma de estar no mundo. E isso traz, muitas vezes, benefícios para a empresa, porque dentro dessa diversidade, se a empresa souber se apropriar dessas diversidades, dessa forma diferente, ele pode trazer resoluções diferentes, novas resoluções, novas formas de encarar uma problemática, e ele
E, para isso, é lógico, eu preciso oferecer também apoio e adaptação. Eu posso me apropriar dessas questões, mas eu, como empresa, eu preciso também oferecer essas adaptações em função de olhar não como deficiente, mas como diferente. E aí eu preciso de criar ambientes inclusivos. Então, por exemplo, você pega um TDAH, ele precisa de um ambiente que tem menos estímulos. Se você coloca um TDAH para trabalhar com pessoas, 3, 4 pessoas, ele vai se dispersar. Agora, se você pega e coloca ele num lugar onde ele tem o foco, e muitas vezes, né, tanto o autista, né, que a gente não fala mais autista, mas a pessoa com autismo, né, como o TDAH, se ele tem interesse para o assunto, ele tem o hiperfoco. Então, esse hiperfoco é extremamente positivo, às vezes, na sua performance, o quanto ele vai trazer de benefícios para a empresa, né? Bom, mas tem as dificuldades. Então, nós vamos começar. Quais seriam as dificuldades, né, de uma empresa, e até, né, nós vamos ver depois para o indivíduo e para a empresa. As dificuldades são estigma e preconceito, falta de conscientização e sensibilização. Então, por isso que eu acho essa questão desse painel riquíssimo, porque eu acho que um dos objetivos é exatamente a conscientização. A dificuldade é a barreira na comunicação, porque eu preciso me apropriar daquela forma dele se comunicar e tentar superar essa questão da interação social. Tem, lógico, uma dificuldade de adaptação, porque daí a mudança, muita mudança de rotina ou de ambiente para eles é mais complicado, então tem que evitar essas mudanças. Tem dificuldade com estímulos barulhentos, como nós falamos, então a gente tem que reduzir esses estímulos dentro do ambiente de trabalho, tem que buscar aí acessibilidade e também dar oportunidade de formação continuada, porque a gente acredita que o profissional ele deve ter essa formação continuada. Então, e muitas vezes falta de recursos, né? Então, nós vamos ver, tem a lei, né? Lá no final a gente vê a lei, mas os recursos é a empresa que tem que arcar com isso. Então, hoje o governo ainda está tentando, caminhando muito lentamente sobre isso, então tem que ver qual é a vantagem do neurodivergente, de incluir um neurodivergente dentro da empresa, porque isso tem pontos positivos. Então, quais são os pontos positivos? Eles trazem habilidades únicas, criatividade, têm um pensamento analítico, perspectivas diferentes, e isto traz inovação e solução de problemas, né? Ele ajuda a reduzir estereótipos e preconceitos, cria um ambiente de trabalho mais justo e inclusivo, então isto dá uma humanização para o ambiente de trabalho, e a reputação da empresa perante clientes, fornecedores também passa a ser mais positiva. Bom, e aí a gente tem também a questão do aspecto legal, né? Que traz que a participação, que é a lei, que eu trouxe aqui a lei, né? Com participação de portadores de qualquer deficiência. É lógico que daí também a pessoa, o neuroatípico, ele também tem suas vantagens, né? Então, por exemplo, o contratante, ele vai ter habilidades únicas, tem diversidade do pensamento, foco e atenção em detalhes, dedicação e lealdade, melhora na imagem da empresa que a gente falou, fortalecimento da cultura cooperativa. Para o sujeito, para o neuroatípico, o que acontece? Ele vai ter uma maior autoestima, ele vai ter maior satisfação no trabalho, ele vai se desenvolver as suas habilidades, ele vai ter essa redução dos estigmas e de discriminação e melhora a saúde mental. Então, se eu tenho todo esse processo de benefícios, é lógico que eu tenho aí um funcionário que está estimulado e vai produzir muito mais. E aí, assim, o que nós precisamos buscar junto das empresas, né, uma maior diversidade, né, que ela veja que ela vai ter mais produtividade, ela vai ter redução de conflitos, ela vai poder lidar com a permanência de conflitos, porque eles passam a ser muito mais leais. Então, toda essa neurodiversidade, quando ela é olhada com este olhar inclusivo, então eu preciso também preparar essa empresa. Como é que a gente prepara essa empresa, né? Então, seria importante a sensibilização, né?
análise da cultura corporativa, né? Eu acho que a gente teria que falar de políticas de contratação, dos treinamentos, quais são os benefícios, políticas de comunicação. Eu acho que teríamos que falar também sobre políticas de inclusão e teria que estar investindo não só no indivíduo, mas também nos gestores. Então, quanto isso, seria importante a gente olhar para o gestor e prepará-lo para isso. Então, para isso a gente tem que ter um conhecimento. E esse gestor, ele precisaria passar também por um treinamento para poder ter conhecimento para cada neurotípico que ele for trabalhar, como que ele vai conduzir e como é que ele vai incluir aquele neurotípico. Tá bom, gente? Então, aqui acho que já entro com vocês, né? Obrigada, Késia. Muito, Que a muito rico pesquisa, o né, que conteúdo. vocês trazem aí, então, que eu acho que é uma coisa assim, importante da gente estar considerando. Tá bom? Muito obrigada a Muito vocês. obrigada, Késia, muito obrigada. E assim, dando sequência aqui, né, eu queria então convidar a Késia a dialogar um pouco com o Humberto, né, sobre toda essa questão. Eu acho que a gente tem aí uma história interessante sobre a neurotipicidade no ambiente de trabalho. Então, deixo vocês dois à vontade para dialogar aqui com o nosso público. Oi, gente, boa tarde. Eu vou começar agradecendo o pessoal do Daivinha, que pela segunda vez eu estou participando, esse é o segundo ano. No primeiro ano eu contei um pouco da história dos meus filhos, né? E basicamente eu passei a ter contato, a aprender um pouco o que é a neurodiversidade e viver um pouco desse mundo por conta do Pedro e do Lucas. Eu tenho 3 filhos, a Alice de 8 anos e o Pedro e o Lucas, os dois são neuroatípicos. O Lucas dentro do espectro do autismo e o Pedro com uma leve paralisia cerebral, ele tem provavelmente um diagnóstico de TDAH, ainda muito novo para ter o diagnóstico final, mas tudo leva a crer que ele tenha, né? E de uma certa forma eu passei a me envolver muito mais nesse assunto, aprender um pouco, saber escolher as fontes onde a gente precisa, enfim, aprender. E, e no meio desse caminho de entender o que os meus filhos estavam passando, ou de que forma eu podia ajudar, eu comecei a olhar para trás na minha vida e falar, nossa, essa característica eu trago desde sempre. Essa e essa investigação e essa trilha passou a ser uma investigação da minha situação, né, para eu poder me entender um pouco melhor. E hoje eu tenho o diagnóstico fechado de TDAH também, que provavelmente foi essa herança que eu deixei para o Pedro até agora, né? E, e eu já tinha meus 40 anos e já estava dentro do mercado de trabalho, enfim, e muitas dessas características que a gente tem, elas passam a ficar um pouco mais latentes ou passam a atrapalhar um pouco mais o nosso dia a dia quando a gente se vê em situações de estresse que a gente não se via antes. Então, até então, lidar só com o trabalho, com uma paternidade típica, como foi da minha primeira filha, de uma vida, ainda fazia com que eu conseguisse lidar com a maior parte dessas características. A partir do momento em que a coisa complicou um pouco, é, essas características também começaram a atrapalhar o meu lado profissional, enfim, o meu lado pessoal, de socialização. E aí foi necessário uma intervenção também, enfim, ter um acompanhamento médico, fazer algumas coisas que eu não tinha feito até então. E aí, trazendo isso para a minha vida profissional, hoje, eu, te, eu desde uns 5, 6 anos para cá, eu já venho fazendo gestão de pessoas, enfim, e, e a lição que eu aprendi, assim, e que eu venho tentando disseminar em todas as empresas que eu passei, é que
eu ainda acredito que a gente esteja um passo atrás, assim, enquanto sociedade, assim. Uhum. Às vezes a gente fala de incluir essas pessoas, de políticas de contratação. Essas pessoas já estão aqui com a gente nas empresas, elas não conseguem entender as dificuldades que elas têm porque ainda não tiveram um diagnóstico. É, o que eu tento fazer com as pessoas próximas a mim, com as pessoas que estão no meu convívio diário, é, é criar um ambiente, ajudar a criar um ambiente em que as pessoas não sintam qualquer constrangimento de falar sobre as suas dificuldades. Eu acho Uhum. que o primeiro passo das empresas é tentar criar esse ambiente, tentar trazer informação para a discussão, porque eu tenho certeza que talvez a maior parte das pessoas que estão aqui escutando foi a primeira vez que tiveram acesso a uma informação, uma apresentação que detalha esses tipos de transtornos, de déficits, enfim. E muitos deles ainda hoje vêm com aquele estigma de o déficit de atenção é aquela pessoa que não presta atenção nas coisas, porque se quisesse prestar atenção, prestava, ou aquele que se distrai muito fácil, ou aquele que se atrasa, enfim. Então tem muita coisa que a gente ainda, enquanto sociedade, atribui a características pessoais, que muitas vezes podem ser características neurológicas, Uhum. que tem lá a sua comprovação, que tem lá o gene que faz com que a pessoa tenha essa, Disfunção. essa disfunção, essa diferença. Então, mais do que criar políticas e ajudar, eu acho que todos nós, enquanto profissionais, tendo ou não pessoas com diagnóstico na equipe, ou tendo ou não nossos diagnósticos, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é criar um ambiente em que as pessoas se sintam a vontade de conversar, se sintam a vontade de discutir, sem aquele medo intrínseco de, se eu falar que eu tenho essa dificuldade, vão me olhar de um jeito diferente, porque tem o plano de saúde, porque tem isso, porque tem aquilo. Então, tudo que o que eu vivi com os meus filhos e vivo hoje no dia a dia, é, me faz sempre tentar criar um ambiente para que as pessoas não passem isso. Quando Obrigada. a gente fala, né, Humberto, sobre a questão dos preconceitos, os estigmas, né? E você trouxe uma coisa muito enriquecedora, que a gente falou, muitos diagnósticos são tardios e outros nem nunca acontecem. E as pessoas são estigmatizadas ou pré-julgadas, e muitas vezes poderia ter uma performance muito melhor, poderia performar melhor se elas tivessem uma adequação e se fossem realmente, se eu entender que por exemplo, um TDAH, pode ter um déficit de atenção? Pode, mas ele pode ser encaminhado, ele pode ser medicado, né? Ele pode ter esse acompanhamento e isso ajuda muito. E existem características do TDAH que são muito positivas, né? Porque eles são proativos, o TDAH tem uma proatividade, né? Então, se eu puder trazer essa proatividade para pro mercado aqui, para a minha relação com aquele funcionário, eu estou, primeiro, ele está trabalhando a autoestima dele, ele está performando melhor, a equipe está tendo um ganho com isso, e isto é positivo. Agora, se eu rotular, então, o diagnóstico é diferente de rótulo, e isto é importante a gente diferenciar. Porque o diagnóstico, ele precisa ser feito, até porque se eu tenho o diagnóstico correto, eu vou atrás daquilo que eu tenho de características positivas e daquelas dificuldades que, dentro do diagnóstico, eu já sei que eu vou esbarrar nessas dificuldades, então eu vou adaptar, eu vou ter um processo de adaptação. E isto que traz a riqueza, né? Exatamente. Eu queria então conversar assim com vocês, Humberto, hoje, né? Você falou um pouquinho da questão do espaço de trabalho, da inclusão, da empatia.
Você consegue discutir um pouco com a gente o impacto que algumas barreiras podem causar no avanço de uma carreira profissional para um profissional neuroatípico? Sim, quando a gente não tem essa liberdade de expressar as nossas dificuldades, ou mesmo de expressar que estamos buscando um diagnóstico, enfim, se a gente não tem essa liberdade de trazer essas informações para as pessoas que estão à nossa volta, seja para a nossa equipe ou mesmo para os nossos gestores, dificilmente a gente vai conseguir atingir o máximo da nossa produtividade e a gente, enquanto neurodivergentes, a gente sempre vai estar um passo atrás, é, seja quando a gente busca uma promoção ou quando a gente é considerado para uma nova posição, enfim. Eu acho que trazer à tona esse assunto, discutir ele abertamente, vai fazer com que as pessoas tornem esse assunto um assunto normal, como ele deveria ser, e que ele seja assim considerado no momento em que o nosso desempenho, o nosso trabalho é avaliado. Porque quando a gente trata isso com naturalidade, isso ajuda as empresas e a gente a tomar decisões que podem parecer não padronizadas, mas que de repente pode ajudar em muito a produtividade de uma pessoa. Quando, por exemplo, decidir a quantidade de home office para uma pessoa que tem uma certa dificuldade, ou mesmo um horário mais flexível, ou um ambiente um pouco diferente no escritório, ou um momento para uma conversa, para uma pausa, ou mesmo um apoio da empresa para que ela tenha o tempo de fazer a terapia ou o tratamento dela, enfim. São muitas coisas que as empresas ainda precisam evoluir e estimular essa conversa, porque, de novo, as pessoas estão aqui já, elas já têm as suas dificuldades, mas muitas vezes não têm os seus diagnósticos. Então, é muito importante que a gente tenha pessoas como vocês aí na Marsh, que têm uma qualificação importante para conseguir observar esse tipo de situação e falar: acho que essa dificuldade aqui pode refletir ou não um diagnóstico. Então, poxa, vou estimular essa pessoa a procurar uma ajuda profissional, talvez identificar, porque depois que a gente identifica, a gente consegue é, é, melhorar as características que podem atrapalhar a nossa performance no trabalho. Eu, por um certo tempo, no momento máximo de estresse da minha vida, eu precisei e continuo sendo medicado ainda. E talvez se eu não tivesse com essa medicação, muito provavelmente a minha performance estaria muito abaixo do que está hoje. E isso impactaria em tudo, impactaria no resultado, no meu resultado, na minha relação com a minha equipe, com os meus gestores, o resultado da empresa como um todo. Então, ter um ambiente que você se sinta confiante de dividir seus problemas impacta diretamente na igualdade das pessoas aí no momento Equidade, né? exatamente, no momento de ser promovido e tal. Obrigada, Humberto. A gente falou bastante aí do papel da cultura, das políticas, das práticas organizacionais. Eu queria convidar a Carla e a Natália, com a Kézia e o Humberto, a falar um pouquinho de estratégias, melhores práticas para apoiar os indivíduos neurotípicos no ambiente de trabalho. Tá bom. Acho que pode passar para o próximo slide, né, que vai aqui de encontro com um pouco dos números que a Kézia passou no começo, a gente não combinou, mas perguntando os números. E eu queria perguntar aqui, quem conhecia um transtorno do que a Kézia apresentou? Quem conhecia 2? 3? Todo mundo conhecia todo. Que bom! Bom, então, assim, 75% dos brasileiros estão familiarizados, mas eu tenho certeza
que a maioria dessas não conhece todos os tipos de transtorno, né? 25% nunca ouviu falar, mas é difícil ouvir falar daquilo que você nem sabe que pode existir, né? E aí, quando a gente vai para uma estatística de 12 mil entrevistados, né? A gente pensa que é de uma universidade internacional, né? Quanto que eles representam 12 mil pessoas de um país desenvolvido, né? E consegue ali mensurar, eu considero desafiador ou não, ou tive experiências positivas, né? Quantas empresas conseguem fazer essa medição, né? Então, são números que, dentro da realidade, trazem poucas informações, né? Mas, para o nosso momento, também trazem muitas informações, né? Acabam sendo aqui informações um pouco divergentes, inclusive, né? Então, assim, é importante que o assunto seja divulgado, porque dos 75%, eu acredito que pelo menos, não falo 75% de quanto aqui, né? Só fala depois da pesquisa da universidade, mas conhecem hoje TDAH e autismo, né? Que são os transtornos que têm maior referência, maior diagnóstico hoje no Brasil, né? E aí, quando a gente começa, a gente está falando, né, de conhecimento das pessoas sobre, né, e a gente passa a entender, e o Humberto falou muito sobre cultura, né, e a gente também, a gente faz alinhamento, mas não combina esse nível de detalhe, né, ambiente psicologicamente seguro, o quanto é importante isso para a diversidade. Então, um pouco antes de eu falar dos números que eu trouxe, eu acho que é importante a gente pensar a gente tem, né, um certificado de saúde mental que vai ser liberado em breve aí pelo governo, e que um dos aspectos que eles vão avaliar é diversidade, né? Então, o quanto isso tem relação, né, com a saúde mental e com o ambiente que a gente vive. Então, só para não perder a fala do Humberto, que eu acho que tem total relação. E aí, quando a gente fala o quanto as empresas estão preparadas para trabalhar isso, não temos números específicos, uma pesquisa direcionada para esse tema ainda, né? Fica aqui já a nossa lição de casa de pensar em algo nesse sentido. Mas na nossa última pesquisa de benefícios, 850 empresas participaram, né, dessa edição, e a gente tem um bloco lá sobre diversidade, né, de maneira geral. 59% delas disseram que fazem alguma iniciativa de diversidade e inclusão interna, né? Então, seja grupo de afinidade ou alguma política, comunicação sobre o tema. Então, era amplo, né, se trabalhava esse tema internamente. E aí, para entender, né, a gente vai detalhando ali o que era entregue, 53% disseram que tem um mapeamento das características da sua população. Primeiro, já fica sempre a nossa dúvida se tem o mapeamento completo das características da população ou só o básico, né? Gênero, idade, né? Então, já fica essa dúvida se realmente as empresas têm esse mapeamento detalhado dessa população, até como o Humberto disse, muitas vezes nem a própria pessoa sabe, né, que se tem o diagnóstico ou não. E, além disso, eu sempre deixo a provocação que é só 53%, né? Porque as outras empresas, como elas estão trabalhando diversidade sem conhecer o público? O que elas estão fazendo sem conhecer quem está lá dentro, o que eles precisam e como promover essa diversidade sem saber das características da população? Então, quando a gente pensa, né, nas características da família dessa nossa população, aí esse número é muito menor, né? Então, e aí, pensando no bloco de benefícios, que era o foco da pesquisa, apenas 5 empresas, que dá 1%, né, dessas que trabalham em diversidade e inclusão, entregam algum suporte extra-rol, então extra o que está dentro do plano de saúde, para apoio ao TEA. Então, é um número muito baixo, né? A gente ainda tem muita oportunidade. E 4 empresas disseram que adaptam o local de trabalho para indivíduos com alguma neurodiversidade. Então, a gente está falando de 0,8% dessa população que participou da pesquisa. Então, a gente tem um caminho e um caminho gigantesco pela frente, muitas oportunidades de se trabalhar. E dentro da área de qualidade de vida, a gente tem visto
cada vez mais essa procura e demanda, né, das empresas. E elas veem o que o mercado está fazendo, porque ainda não é claro os caminhos que a gente pode ter. Né? A gente sabe, e a Kézia trouxe muito bem, adaptar o local de trabalho, focar nas principais características, mas as empresas, o que a gente sente é que ainda tem uma dificuldade em construir essa jornada, né? Eu acho que entender, estudar e definir, né, esses caminhos são o primeiro passo antes de já sair oferecendo benefícios ou, né, adaptando o local de trabalho sem pensar para quem, como, né? Enfim, então... E eu acho que assim, é importante também aqui reforçar que foram 800 e poucas empresas, de quantas que a gente tem? Né? Então, a gente já está falando aqui de empresas que têm uma preocupação com a política de benefícios, por isso elas participam, né, da pesquisa, mas existem outras inúmeras empresas, milhares de empresas, que nem chegam a fazer nada, quanto menos fazer aí um benchmark de benefícios. Né? E aqui a gente, também pegando um gancho um pouco do que a Natália falou, e a gente até conversou bastante, né, sobre esse tema, eu acho que a gente vai cair em muitas coisas em comum, né, mas a importância de mapear a população, porque se a gente não sabe quantos neurodivergentes a gente tem em empresa, vai ser difícil saber como aplicar qualquer política. Né? Os programas de sensibilização, né, também bem colocado por nossos colegas aqui, a gente tem a Marcha está fazendo isso, eu acho que é uma das pioneiras em olhar para o divergente, e aí também trazer isso de uma forma bastante séria, né, com profissionais aqui e profissionais especialistas e uma pessoa que consegue trazer um caso próprio, né, e mostrando que, independente do que a gente possa ter um diagnóstico, a gente consegue pode ter sucesso profissional. Né? Então, os treinamentos, as adaptações razoáveis. Né? Eu entendo que aqui a Marcha ela já promove muito isso, até porque as pessoas que precisam de foco, elas podem ir para um phone boot. Né? As pessoas que não têm esse problema, elas conseguem trabalhar com os colegas. Né? Então, existem caminhos de adaptar. Inclusive, nesse começo, né, nesse primeiro começo desse comitê de neurotipicidade, né, até identificar como a gente pode priorizar, né, o uso desses recursos para quem realmente precisa. Né? E quando a gente fala, por exemplo, de tecnologia assistida, né, quando a gente vê, por exemplo, os cursos EAD, né? E às vezes a gente julga as pessoas, por que elas não fazem? Né? É porque talvez ela não consiga focar num treinamento EAD. Né? Por que ela não consegue usar o fone igual o Humberto está usando? Porque aquilo pode causar algum tipo de irritação. Né? Então, mais uma vez, a importância do mapeamento, porque para a gente usar a tecnologia correta, e muitas pessoas realmente se incomodam com esse tipo de fone, outras pessoas se incomodam realmente com barulho, tanto que a gente vive sempre pessoas indo para outros ambientes porque incomodam demais, não conseguem focar. Né? Então, é importante a gente ter esses acessos. Né? Uma sugestão aqui também foi criar programas de mentoria específicos. Né? A gente tem hoje alguns programas de mentoria na Marcha, como de mulheres, de raças e etnias, e aí a ideia também de trazer uma mentoria para os neuroatípicos, porque para entender justamente, né, o que eu preciso fazer dentro aqui do meu transtorno. Né? E a criação de um comitê de diversidade que já está no foco. Né? A gente vai entrar um pouco nas conclusões agora, né? E aí, juntando aqui tudo que a gente falou, né? O principal entendimento um transtorno não é uma doença. Né? Há formas de contornar e há dificuldade do diagnóstico justamente porque a gente, diferente de uma doença como um câncer, uma diabetes ou algo desse tipo, os sintomas podem se cruzar em vários dos transtornos. Né? Então, são diagnósticos mais difíceis. A gente sabe que nem todo convênio cobre aquelas pesquisas, aqueles testes neurológicos que levam semanas e várias entrevistas com equipes multidisciplinares de médico. Então, aqui
é diferente de você diagnosticar uma doença, né? Então, quando a empresa fala quando a Natália fala que uma empresa disponibilizou algo além do rol de benefícios, né? Esse é um exemplo, porque nenhum convênio hoje cobre esse tipo de diagnóstico, né? E para ter o tratamento, precisa ter o diagnóstico, né? Não é um diagnóstico barato, tá? Eu acho que normalmente eu vejo mais pessoas olhando tanto para a parte da demência. Eu mesmo levei minha mãe para fazer um diagnóstico desse, é bem cansativo, são entrevistas, não são baratos. Tá? Então, assim, vai ter psicólogo, vai ter psiquiatra, vai ter fonoaudiólogo, vão ter vários profissionais para realmente ter certeza do diagnóstico, né? Porque são diagnósticos que se cruzam, né? É importante também lembrar que as culturas, raças e gerações também influenciam, né? A gente pode ter a questão da carga genética, lembrar que a formação do cérebro, o desenvolvimento, por exemplo, de um japonês é diferente de um latino, né? Então, há também essa questão, eu estou falando aqui, dando exemplos específicos, né? Para que a gente consiga identificar realmente uma diferença maior, né? Mas essa carga genética, junto com o desenvolvimento cultural, o que a gente tem ali de país desenvolvido, país subdesenvolvido, tudo isso vai interferir também nos transtornos, né? Assim como a questão das gerações também, né? Então, a minha mãe não tinha acesso. Bom, na minha época, telefone era só aquele que tinha que comprar lá a assinatura, né? Então, quando eu era criança, né? Então, quem conseguia ficar tanto tempo pendurado no telefone? Quem tinha acesso à internet? A internet nem existia. E isso também vai interferindo, né, nas possibilidades de desenvolvimento de distúrbios, né, de transtornos, né? Então, esses avanços tecnológicos e essa questão da geração também tem uma influência muito grande. Se me permite só pegar o gancho de uma coisa que você falou, e eu acho que é importante ressaltar isso aqui. A maior parte dessas condições, desses transtornos, realmente são genéticos. Então, significa dizer que na maior parte dos casos, a pessoa que vive alguma dessas situações, geralmente ela não vive só nela, ela tem algum histórico na família, então, ou tem um filho, que, como no meu caso, foi o início de tudo. Então, eu acho que a gente tem que deixar uma mensagem aqui de empatia, assim. As empresas precisam ter mais empatia com os seus colaboradores, seja num caso desse pessoal, ou seja com algum familiar. Nós, enquanto colegas, a gente precisa ter empatia uns com os outros, empresas com empresas, enfim. A gente precisa tentar se colocar no lugar do outro, porque por si só, uma condição, um transtorno desse, lidar com isso já não é simples. Ainda ter isso ligado e viver isso junto com um filho, ou com uma esposa, ou com alguém na família, torna a situação mais difícil ainda. Então, acho que a palavra empatia, eu acho que é o que resume aqui o que a gente precisa ter e fazer com que os ambientes sejam melhores, assim. Então, acho que está perfeito, é isso mesmo, mas eu acho que o principal é a conscientização e como é que eu vou poder ter empatia se eu não tenho o conhecimento, né? Então, essa conscientização parte para a sensibilização e aí eu consigo trazer a questão da empatia, porque com os preconceitos, com estigmas que a gente precisa derrubar a partir da conscientização. Eu acho que trabalhos como esse que vocês estão fazendo, eu acho que é um marco importantíssimo e que deve ser ter mais, né? Isso assim junto às empresas e junto à população mesmo, né? Bom, e aí, olhando só para um pouco da questão local de trabalho inclusivo, tanto o Berto quanto a Kézia já falaram bastante, né? Mas como a gente pode, eu também falei da questão, né, da adaptação, né? Mas sem dúvida aumentar o engajamento dos colaboradores para que a gente possa
trabalhar sem preconceito, né? É muito importante. Eu vou até ir um pouco mais rápido, que eu acho que a próxima informação aqui já cai bastante no que o Humberto falou, né? Às vezes, a gente olha para uma personalidade, para o comportamento de uma pessoa e a gente já prejulga, né? Porque a gente vai tratar melhor, ou quer dizer, a gente vai acomodar a pessoa que a gente sabe que tem um diagnóstico, né? Mas aqui é muito importante que a gente respeite as diferenças de personalidade, porque se aquela pessoa não gosta de barulho, não quer dizer que ela é chata, não gosta de se misturar. Isso são coisas que a gente ouve na escola, que a gente ouve em muitos lugares, né? Então, se a pessoa é um pouco mais extrovertida, não é porque ela quer se aparecer, ela pode ter algum tipo de transtorno também, né? Então, ou se a pessoa ela é um pouco indisciplinada, ou se ela acaba gostando de desafiar as pessoas, né? Então, muitas vezes, se a gente não sabe que a pessoa tem um diagnóstico, e às vezes a pessoa nem tem um diagnóstico, a gente rotula as pessoas, né, pela aquela personalidade dela, né? Então, se eu sou falante, isso não quer dizer que eu sou uma pessoa sem noção, né? É por isso que a gente tem que respeitar todas as diferenças, né? Não julgar, né? Incluir, porque a gente consegue incluir somente a partir do momento que a gente respeita todas as diferenças, né? E aqui a gente não pode falar sobre todos os tipos de diversidades, né? Mas também das personalidades das pessoas, né? A gente não tem que ser todo mundo igual. E se a gente tivesse uma população todo mundo igual, né? Acho que não funcionaria nem para a empresa. Qual a graça do mundo, né? Se todo mundo gostar do branco, né? Se a Natália não gostasse do azul, estaria todo mundo de preto aqui, né? Mas é importante essa diversidade de comportamento, de ideias, né? Então a gente não pode marginalizar essas pessoas. Ela tem uma diferença, eu vou deixar ela de lado. Né? A gente tem que respeitar, tá bom? Se ela gosta de almoçar sozinha, não quer dizer que ela não gosta da nossa companhia. Né? Então, assim, são personalidades. Às vezes, alguns comportamentos, sim, podem ser a questão da neurotipicidade, e a pessoa não sabe. Né? E a gente também não sabe, se ela não sabe, muito menos a gente vai saber, por isso que a gente tem mais do que nunca respeitar qualquer coisa que é diferente da gente, né? E eu acho que a gente pode também acomodar, né? Entender e tá bom, como eu posso te ajudar para que você fique mais confortável? Né? Acho que oferecer ajuda, a colaboração, que é um incentivo muito grande na nossa empresa, ela cabe em todo lugar, inclusive nos comportamentos. Isso é interessante, né, que você está falando, porque, veja, que eu citei o caso, né, das relações sociais, muitas vezes o autista, quando ele é muito literal na fala, e às vezes as pessoas acham que ele está sendo grosso, mal educado e se afastam. E para ele aquilo é muito natural, e ele não entende porque as pessoas estão se afastando. Se ele fala aquilo, porque para ele o literal é o que faz sentido, por que que nós não podemos também ter este olhar e essa empatia para poder, não, quando ele falou, olha, eu não quero que você me fale isso, ele não está sendo grosso, ou ele só está falando que ele não está se sentindo confortável, só que ele tem uma forma atípica de falar também. Então, esta empatia, esse acolhimento, é muito importante ter esse conhecimento, né? Isso é bem interessante mesmo, né? Hoje eu ainda estava comentando com a minha colega que assim a gente vê e-mails que chegam. Fazer isso. Isso não é assim, né? E aí, normalmente, se a pessoa que recebeu, a pessoa que gosta de florzinhas, né, que pegava o caderno e fazia coraçãozinhos, né? Ela queria ser assim: bom dia, tudo bem com você? Né? Como vai a sua. Como vai? Normalmente para, bom dia, como foi você? Então, eu gostaria de te pedir para você olhar isso, mas só se não for para te atrapalhar. Espero que você tenha um ótimo dia. E não quer dizer que a pessoa que mandou, olha, isso é assim, 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 seja uma grossa, uma mal educada, né? Como a Kézia falou, às vezes ela foi muito direta, né? Porque para ela é uma informação que precisa ser passada. Né? Então, acho que mais um motivo para não colocar rótulo nas pessoas, né?
Exatamente. Isso eu coloquei aqui algumas dicas, né, que a gente pode sempre aprender mais. Acho que o conhecimento cabe em qualquer lugar, todos os tipos de conhecimento, mas eu acho que é uma tendência cada vez maior das pessoas se aprofundarem nesse tema, né, para poder também acolher os neurodivergentes, né? Então eu coloquei aqui uma série que eu acho que muita gente já assistiu, fala sobre autismo. Tem um filme que chama Mom, que fala bastante sobre TDAH. Teve um filme que ganhou o Oscar ano passado. Eu vou te confessar que eu achei esse filme bem confuso. Talvez eu tenha que assistir de novo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. The Almost House também é um filme que fala sobre neurodivergência. Meu Filho, Nosso Mundo. É um podcast bem legal, que eu gosto de escutar também, esse Fractais, Caminhos Típicos por Pessoas Atípicas, é bem interessante. Se você é uma pessoa que pega trânsito muito tempo, é uma excelente indicação. E eu coloquei aqui um curta, depois as meninas vão mandar o link, é um desenho, sabe aqueles que aparecem antes da abertura do cinema? É um desenho muito fofo, 7 minutos, mas que fala assim, de uma forma bem leve, bem lúdica, sobre essas questões de neurodiversidade. Bom, eu queria agradecer os nossos convidados. Eu acho que a melhor parte de diversidade e inclusão é exatamente o que a Carla estava falando. A Carla surgiu nesse painel por um acaso, por conta de algo que ela falou no grupo de gerações. Eu acabei em diversidade por um acaso, por conta do que eu falei num programa de coaching há 10 anos atrás. Então, a melhor coisa é quando a gente está aberto para ouvir as pessoas nos seus diferentes jeitos de se exprimir, né? Porque a gente aprende todos os dias. Tem uma coisa que eu gosto de diversidade e inclusão, é isso, assim, é aprender. Eu aprendo um monte de coisa todos os dias. Esse é um marco, como a Késia falou, nosso grupo surge no ano que vem, no segundo semestre. Se alguém tiver já a fim de se voluntariar, fazer parte dos grupos de estudo, de leitura, de recomendação de material, fica a dica, só me procurar no Teams. E muito obrigada, Humberto, mais uma vez. Muito obrigada, Késia. E muito obrigada ao Daí por nos proporcionar mais esse momento aí de aprendizado todos juntos. Tenham uma excelente tarde. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada, muito obrigada. Parabéns.